Primeira parte. Parando o mundo. Reafirmações do mundo que nos rodeia. Falaram-me que o senhor conhece muitas coisas sobre plantas, disse eu a um velho índio na minha frente. Um amigo meu tinha acabado de nos aproximar, saindo da sala, e nós nos apresentamos. O velho me dissera que seu nome era Juan Matos. Foi seu amigo quem lhe disse isso? Perguntou ele com naturalidade. Foi sim. Colho plantas, ou melhor, deixo que elas me colham, disse ele baixinho. Estávamos na sala de espera de uma estação rodoviária, no Arizona. Perguntei-lhe num espanhol muito formal se ele permitiria que lhe fizesse algumas perguntas. Será que o cabaleiro, permite que lhe faça algumas perguntas? Cabaleiro deriva da palavra cavalo. Originalmente significava um cavaleiro ou nobre a cavalo. Ele me olhou com ar curioso. Sou um cavaleiro sem cavalo, disse ele, com um largo sorriso e acrescentou. Já lhe disse que meu nome é Juan Matos. Gostei do seu sorriso. Achei que evidentemente ele era homem que apreciava a franqueza e resolvi ousadamente fazer-lhe um pedido. Disse-lhe que estava interessado em colher e estudar plantas medicinais. Falei que me interessava especialmente pelo emprego do cacto alucinógeno, o peyote, que eu estudara exaustivamente na Universidade de Los Angeles. Achei que minha exposição estava muito séria. Eu estava muito controlado, me parecia a mim mesmo perfeitamente razoável. O velho sacudiu a cabeça devagar e eu, encorajado pelo silêncio dele, acrescentei que, sem dúvida, seria proveitoso para nós nos reunirmos e conversarmos sobre peyote. Foi naquele momento que ele levantou a cabeça e me olhou bem dentro dos meus olhos. Foi um olhar formidável. No entanto, não era de maneira alguma atemorizante nem ameaçador. Era um olhar que me varava. Fiquei logo de língua presa e não consegui continuar a falar de mim. Foi assim que terminou o nosso encontro. Mas ele deixou uma vaga esperança. Disse que talvez eu pudesse um dia visitá-lo em sua casa. Seria difícil avaliar o impacto do olhar de Dom Juan, se não se levar em consideração o inventário de minha experiência na singularidade daquele fato. Quando comecei a estudar antropologia, e assim conheci Dom Juan, já era perito em me arrumar. Tinha saído de casa vários anos antes e, no meu critério, isso significava que eu sabia tomar conta de mim mesmo. Sempre que eu era rejeitado, geralmente conseguia o que queria por lisonja ou concessões, ou então ficava zangado, discutia, e se não conseguia nada, eu gemia e reclamava. Em outras palavras, havia sempre alguma coisa que eu sabia que podia fazer. Nas circunstâncias, e nunca em minha vida um ser humano deteve meu impulso tão rápida e positivamente como fez Dom Juan naquela tarde. Mas não foi apenas uma questão de me fazer calar a boca. Já houvera ocasiões em que eu ficara incapacitado de dizer uma palavra a meu adversário por causa de algum respeito inerente que eu sentisse por ele. Porém, ainda assim, minha raiva e frustração se manifestavam em meus pensamentos. Mas o olhar de Dom Juan me confundiu ao ponto de não poder pensar com coerência. Fiquei extremamente intrigado com aquele olhar estupendo e resolvi procurá-lo. Preparei-me durante 6 meses, depois daquele primeiro encontro, lendo a respeito dos usos do peyote entre os índios americanos, especialmente sobre o culto do peyote entre os índios das planícies. Li todas as obras que eu encontrei, e quando achei que estava preparado, voltei ao Arizona. Sábado, 17 de dezembro de 1960. Encontrei sua moradia depois de muito investigar junto dos índios locais. Era o princípio da tarde quando cheguei e estacionei de frente da casa. Eu o vi sentado num caixote de leite. Pareceu reconhecer-me e me cumprimentou quando eu saltei do carro.
Trocamos cumprimentos sociais e depois, falando francamente, eu confessei que tinha sido muito insincero quando conversara com ele pela primeira vez. Tinha me gabado de conhecer muita coisa sobre o peiote, quando na verdade eu não sabia nada a respeito. Passou a fitar-me. Seus olhos eram muito bondosos. Disse-lhe que, durante 6 meses, tinha lido para me preparar para o nosso encontro e que, dessa vez, realmente sabia bastante mais. Ele riu. Obviamente havia algo que ele achava engraçado em minhas palavras. Estava rindo de mim. E eu me senti meio confuso e ofendido. Parece ter notado meu desapontamento e assegurou-me de que, apesar de eu ter tido boas intenções, não havia realmente meio de me preparar para o nosso encontro. Fiquei pensando que seria próprio eu perguntar se aquela afirmação teria algum sentido oculto, mas não o fiz. Contudo, ele parecia estar afinado com meus pensamentos e explicou o que queria dizer. Disse que meus esforços lembravam a ele a história de certas pessoas que determinado rei havia perseguido e mandado matar. Disse que na história, os perseguidos não podiam ser distinguidos dos perseguidores, a não ser por insistirem em pronunciar certas palavras de maneira especial, só deles. Essa falha, naturalmente, foi sua perdição. O rei mandou fazer bloqueios nas estradas e em pontos estratégicos, e um funcionário determinava a todos os homens que passavam que pronunciasse uma palavra-chave. Aqueles que a pronunciavam do mesmo jeito do rei viveriam, mas os que não o fizessem eram executados imediatamente. Ponto central da história era que, um dia, um rapaz resolveu preparar-se para ultrapassar o bloqueio da estrada, aprendendo a pronunciar a palavra-chave da maneira exata como o rei gostava. Dom Juan diz com um vasto sorriso que, de fato, o rapaz levou 6 meses para aprender aquela pronúncia. E então chegou o dia da grande prova. O rapaz, muito confiante, chegou ao bloqueio da estrada e esperou que o funcionário lhe pedisse para pronunciar a palavra. Naquele ponto, Dom Juan, muito teatralmente, parou a sua narrativa e olhou para mim. A pausa dele foi muito estudada e me pareceu meio forçada, mas eu não liguei. Eu já tinha ouvido o tema da história, tinha a ver com os judeus da Alemanha e como se podia saber quem era judeu pela maneira deles pronunciarem certas palavras. Eu também conheci o final. O rapaz seria apanhado porque o funcionário tinha esquecido a palavra-chave e lhe pediu para pronunciar outra, muito semelhante, mas que o rapaz não tinha aprendido a dizer corretamente. Dom Juan pareceu estar esperando que eu perguntasse o que acontecera, e eu o fiz. O que aconteceu com ele? Perguntei, tentando parecer inocente e interessado na história. O rapaz, que era bem matreiro, percebeu que o funcionário tinha esquecido a palavra-chave. E antes que o homem pudesse dizer alguma coisa, confessou que se tinha preparado durante 6 meses. Fez outra pausa e olhou para mim maliciosamente. Dessa vez, ele me pregara uma peça. A confissão do rapaz era um elemento novo e eu não sabia mais como acabaria a história. Bem, e o que aconteceu então? Perguntei, realmente interessado. O rapaz foi executado imediatamente, é claro. Respondeu dando uma gargalhada. Gostei muito de ver a maneira como ele tinha captado meu interesse. Acima de tudo, fiquei satisfeito de ver como ele tinha ligado a história ao meu caso pessoal. De fato, parecia tê-la construído para se adaptar a mim. Ele estava zombando de mim de uma maneira muito sutil e artística. Eu ri com ele. Depois eu lhe disse que, por mais burro que eu parecesse, estava realmente interessado em aprender alguma coisa sobre plantas. Gosto muito de caminhar, falou ele. Pensei que ele estivesse propositadamente mudando de assunto para não me responder. Não queria antagonizá-lo com minha insistência. Perguntou-me se eu queria dar um passeiozinho no deserto com ele. Respondi logo que gostaria muito de passear no deserto. Isso não vai ser brincadeira, disse ele, num tom de advertência. Falei que queria seriamente trabalhar com ele.
Insisti que precisava de informações, qualquer informação, sobre o uso de ervas medicinais e que eu estava disposto a pagar-lhe pelo seu tempo e esforço. Você vai trabalhar para mim, disse eu. Eu pagarei seu salário. Quanto me pagaria? Perguntou. Percebi um tom de ganância na voz dele. O que você achar adequado, respondi. Pague meu tempo. Com o seu tempo, disse ele. Achei que ele era um sujeito muito especial. Disse-lhe que não estava entendendo o que ele queria dizer. Respondeu que não havia nada a falar a respeito das plantas. Dessa forma, tomar meu dinheiro era coisa que nem podia pensar. Olhou-me de maneira penetrante. O que você está fazendo no seu bolso? Perguntou ele, franzindo a testa. Está brincando com sua atiradeira? Ele se referia ao fato de eu estar tomando notas num bloquinho dentro do bolso enorme de meu casaco de couro. Quando eu disse que estava fazendo, ele começou a rir. Falei que não queria perturbá-lo escrevendo diante dele. Se quiser escrever, escreva, disse ele. Não me perturbe. Caminhamos pelos arredores até ficar quase escuro. Não me mostrou planta alguma, nem falou nada sobre elas. Paramos para descansar um pouco junto de uns arbustos grandes. As plantas são coisas muito especiais, disse ele, sem olhar para mim. São vivas e sentem. No momento exato em que ele disse aquilo, uma rajada forte de vento sacudiu o chaparral do deserto em volta de nós. Os arbustos fazem um barulho de matraca. Está ouvindo isso? Perguntou ele, levando a mão direita ao ouvido. Como que para ajudar a audição. As folhas e os ventos estão concordando comigo. Eu rio, o amigo que nos apresentara já me avisara para ter cuidado, pois o velho era muito excêntrico. Pensei que a concordância com as folhas fosse uma de suas excentricidades. Caminhamos mais um pouco, mas ele ainda não me mostrou planta alguma, nem colheu nenhuma. Simplesmente passava pelos arbustos, tocava-as de leve, depois parou e sentou-se numa pedra e disse-me que descansasse e olhasse em volta. Insisti em falar. Mais uma vez eu lhe disse que queria muito aprender a respeito das plantas, especialmente peiote. Pedi-lhe que fosse meu informante em troca de algum tipo de recompensa monetária. Você não precisa me pagar, respondeu. Pode perguntar-me o que quiser. Falarei o que sei e então lhe direi o que fazer com isso. Perguntou-me se eu concordava com aquela combinação. Fiquei encantado. Depois ele acrescentou enigmaticamente. Talvez não haja nada a aprender sobre as plantas, porque não há nada a dizer sobre elas. Não entendi essa assertiva, nem o que ele queria dizer com aquilo. O que foi que disse? Perguntei. Ele repetiu suas palavras três vezes e depois todo o local foi abalado pelo ronco de um jato de força aérea voando baixo. Pronto. O mundo acaba de concordar comigo, disse ele, levantando a mão esquerda ao ouvido. Eu o achava muito divertido. O riso dele era contagiante. É do Arizona, Dom Juan? Perguntei, num esforço para manter a conversa em torno dele. De ele ser meu informante. Olhou para mim e meneou a cabeça, confirmando. Seus olhos pareciam estar cansados. Eu vi o branco debaixo das pupilas dele. Então nasceu nessa localidade? Ele tornou a menear a cabeça sem me responder. Parecia ser um gesto afirmativo, mas também se assemelhava à batida nervosa de cabeça de uma pessoa que está pensando. E você, de onde que é? Perguntou ele. Da América do Sul. É um lugar grande? Vem de toda ela? Os olhos dele eram penetrantes. Comecei a explicar as circunstâncias de meu nascimento, mas ele me interrompeu. Nisso nós somos parecidos, disse ele.
Agora moro aqui, mas, na verdade, sou um iaque de Sonora. É mesmo? Pois eu venho de... Ele não me deixou terminar. Sei, interrompeu. Você é quem você é, de onde quer que seja, assim como eu sou um iaque de Sonora. Os olhos dele estavam muito brilhantes. Seu riso, estranhamente perturbador, fez-me sentir como se tivesse pilhado numa mentira. Tive uma sensação especial de culpa. Tinha a impressão de que ele sabia de alguma coisa que eu não sabia ou não queria contar. Meu estranho constrangimento aumentou. Ele deve ter notado, pois levantou-se e me perguntou se eu queria ir comer no restaurante da cidade. A volta a pé para a casa dele e depois a ida de carro à cidade me fizeram sentir melhor, mas eu não estava muito descansado. Sentia-me de algum modo ameaçado, embora não pudesse atinar com o motivo para isso. Quis dar-lhe uma cerveja no restaurante. Ele disse que nunca bebia, nem cerveja. Ri comigo mesmo. Não acreditei nele. O amigo que nos aproximara dissera-me que o velho está bêbado de cair a maior parte do tempo. Não me importei de pensar que ele podia estar me mentindo a respeito da bebida. Gostava dele. Havia alguma coisa muito calmante em sua pessoa. Minha fisionomia deve ter exprimido uma certa dúvida, pois passou a explicar que, quando era moço, ele bebia, mas que um dia tinha simplesmente deixado de beber. As pessoas não se dão conta de que podemos cortar qualquer coisa das nossas vidas e a qualquer momento. Assim, estalou os dedos. Acha que podemos deixar de fumar ou de beber com essa facilidade? Perguntei. Por certo, disse ele com muita convicção. Fumar e beber não significam coisa alguma, se quisermos deixar. Naquele momento, a água que fervia na cafeteira fez um barulho. Escute isso, exclamou Don Juan, com os olhos brilhando. A água fervente concorda comigo. Então ele acrescentou depois de uma pausa. O homem pode obter concordância de tudo o que o cerca. Naquele momento crítico, a cafeteira fez um ruído positivamente obsceno, gorgolejante. Ele olhou para a cafeteira e disse baixinho. Obrigado. Falou sacudindo a cabeça e depois deu uma gargalhada sonora. Fiquei surpreendido. O riso dele era alto demais, mas eu estava realmente divertido com tudo aquilo. Minha primeira verdadeira sessão com meu informante terminou ali. Despediu-se na porta do restaurante. Eu lhe disse que tinha de fazer umas visitas e que gostaria de tornar a vê-lo no final da semana seguinte. Quando é que estará em casa? Perguntei. Quando você chegar, respondeu, examinando. Não sei exatamente quando eu poderei ir. Então venha e não se preocupe. E se você não tiver? Estarei lá, disse ele sorrindo e se afastou. Corri atrás dele e perguntei se importava de que eu levasse comigo uma máquina para tirar fotografias dele e da casa. De jeito nenhum, respondeu franzindo a cara. E um gravador de fita? Você se importaria com isso? Acho que também não há possibilidade disso. Fiquei aborrecido e comecei a me irritar. Não vi um motivo lógico para sua recusa. Dom Juan sacudiu a cabeça negativamente. Nem pense nisso, falou com veemência. E se ainda me quiser ver, nunca mais mencione tal coisa. Tentei um último argumento. Disse-lhe que as fotografias e gravações eram indispensáveis para o meu trabalho. Respondeu que só havia uma coisa indispensável para qualquer coisa que fizéssemos. Ele a chamou de o espírito. Não se pode passar sem o espírito, disse ele. E você não tem isso. Preocupe-se com o tal fato e não com os retratos. O que é que? Interrompeu-me com um movimento da mão e recuou alguns passos. Não deixe de voltar. Falou baixinho e acenou com um adeus.